Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente segue aqui pro review do último e polêmico capítulo de Boku no Hero, esse capítulo 430, que quem dera fosse apenas um mero delírio coletivo e nunca tivesse existido. Bom, eu tenho muita coisa para falar sobre esse capítulo, mas eu vou me abster neste vídeo. Eu quero fazer um vídeo especificamente de desabafo, basicamente, em relação ao final do mangá de Boku no Hero, que eu posso definir com muitas palavras, mas nenhuma delas vai ser um adjetivo positivo para esse final, que era uma obra que eu particularmente gostava pra caramba e que teve um final bem mequetrefe para tentar suavizar o máximo que muita gente está sentindo em relação a esse final. Mas esse vídeo vai ser basicamente bem mais objetivo, direto e reto, só review do capítulo 430, porque vai ter um vídeo inteiro focado num baita de um desabafo. E claro, com certeza eu vou falar muito mal desse final, mas vocês vão ter que esperar isso aí pra ver. Mas a gente chega então ao final dessa jornada de 10 anos que nos levou até aqui, basicamente essa mensagem inicial do autor, com uma mensagem ali colocada numa página dupla colorida, linda pra caramba, sem sombra de dúvidas, nesse capítulo final, onde, é claro, antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso, então, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Eu, então, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, vambora para o vídeo. Bom, a gente começa com algumas citações um tanto quanto estranhas, porque simplesmente são citações completamente soltas, dizendo "e você já destruiu". Isso vai depender das próximas ações de vocês. Mas o ponto é que a gente vê a narração ali começando, o próprio Midori que narra, e até fica a dúvida, apesar que faz certo sentido, porque a narração da história seria o Midori contando tudo isso. Em vários momentos ele cita que a história de como eu me tornei o maior herói de todos, e vira a história de como nós nos tornamos os maiores heróis de todos, e isso não aconteceu. Pelo menos não com o Midori. É um ponto importante, mas a gente vendo o Midori começar a narrar essa questão que as pessoas não nascem iguais, somos todos diferentes uns dos outros, e isso permite sentirmos empatia pelo próximo. Essas diferenças, tanto internas quanto externas, nos levam a correr em direções a outras pessoas em busca de algo em comum. E essa é a verdade sobre a sociedade que o Midori aprendeu aos seus 17 anos de idade. Agora Midori que virou professor aparentemente da UAB, pelo que a gente começa a ver. Ou seja, em outras palavras, ele virou CLT. Não é nenhuma crítica e tudo mais, é algo completamente digno e honrado na sociedade atual, mas o problema é que, bom, o objetivo do Midori era simplesmente se tornar um herói e tudo mais, o maior dos heróis. Ele começa narrando: essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos, e nada disso. Apesar de sim, professores são grandes heróis, é algo que Boku no Hero meio que tenta passar, essa importância colossal que a educação tem na vida das pessoas, e isso é um fato que eu apoio completamente. Mas, bom, o sonho do Midori ainda era ser um herói e não um professor, então
Eu vou tentar falar menos críticas, porque senão esse vídeo vai ficar com um tamanho absurdo. Então eu vou tentar focar, porque vai ter, como eu disse, um vídeo específico só para falar mal de Boku no Hero. Isso, pelo menos eu acompanhei essa jornada inteira, então pelo menos eu não vou sair de mãos abanando. Pelo menos isso vai me render mais alguns vídeos pro canal. Só que a gente vendo basicamente o Kota vindo ali a conversar com o Midori e tudo mais, onde ele agora já professor Deku, o próprio Kota perguntando ao Midori aonde eles devem se reunir para aula prática de hoje à tarde. E se a gente olhar também no fundo, a gente olha um garoto que lembra até muito ali aquele garoto que apareceu lá no último capítulo. Penúltimo, na verdade, mas é o último em relação a esse. O 429, que tem toda aquela cena bonita que eu até falei e elogiei e tudo mais. A gente vendo aparentemente ser ele, porque se assemelha bastante e tudo mais. Mas a gente vendo ali o próprio Midori pedindo para que o Kota e a turma dele se encontrem ali em frente ao ponto de ônibus, já que eles vão ali para a USJ. E a gente vê que naquele dia ele ouviu muitas preces e incentivos. Só que a gente vê que essas preces continuam motivando ele até hoje. Ele mesmo vê que se prezar pelo bem dos outros realmente for o primeiro passo para se tornar um herói. Então naquele dia todos se tornaram os maiores heróis. Só que a gente vê de que a história que começou quando ele saiu correndo sem pensar chegou ao fim junto com as brasas do One for All. Só que se é assim, as pessoas que estão ouvindo ou lendo, mas especificamente toda essa narração, ou seja, nós, estaríamos nos perguntando por que ele ainda está escrevendo tudo isso. E simplesmente é porque a história simplesmente não acabou. É a melhor resposta possível, mas a gente vê várias páginas ali até interessante, a gente vê algumas coisas interessantes de ressaltar. Por exemplo, o All Might cuidando ali do Gran Torino velhinho, é uma cena muito fofinha, a gente vendo o Midori voltando para casa, o pessoal da turma 2A e posteriormente 3A e depois se formarem tudo mais estudando na UA. A gente vendo o Montlake e Kamui Woods trabalhando juntos, a Mirko com novas próteses, a gente vendo ali o Todoroki, a gente vendo também o Shoji, que teve um desenvolvimento muito da hora. Ele vendo essa união e tudo mais, criando mais força com as pessoas que no mundo de Boku no Hero são tidas como mutantes apenas por terem corpos completamente diferentes de seres humanos tidos como, entre aspas, comuns. Ele trazendo um pouco dessa igualdade entre ambos os grupos. A gente vendo ali o Kota e a Eren interagindo e tudo mais, a gente vendo o President Mike Waizawa no túmulo também do Kurogiri, né? O Shirakumo, Hawks e Tokoyami, a família Todoroki, os Sidekis ali do Endeavor, as brasas do One for All ali sumindo aos poucos, basicamente. A gente vendo Midoriya e Uraraka, que é outra grande uma decepção, o Ida. A gente vendo ali o Bakugoyo, que aparenta ser o monoma do lado deles, destruindo tudo ali num discurso do Ida e tudo mais. A gente vendo até ali um outro personagem que parece muito bem, porque a gente vendo de costas lembra muito a Melissa Shield lá do primeiro filme de Boku no Hero e tudo mais, que por sinal os filmes são canônicos, a gente já viu isso lá, os personagens até apareceram e ela tem uma baita de uma relevância em relação a toda a questão da armadura de ferro, basicamente, ali, do All Might e tudo mais. E também tem uma coisinha importante em relação ao Midori, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas a gente vê que desde aquele último capítulo 429, a gente vê que 8 anos se passaram. E a gente se dirige basicamente para uma escola ali, aparentemente alunos do 9º ano, onde o pessoal ali, todos os alunos já se preparando para decidirem para onde eles vão, todo aquele mesmo começo típico que a gente viu lá em Boku no Hero e tudo mais.
a gente vendo o pessoal decidindo para onde eles virão ali, onde os exames de admissão já estão batendo aí na porta e tudo mais, eles tendo que entregar os formulários de carreira preenchidos até o fim da semana que vem. E como sempre tem o filho da mãe babaca que se achando fodão, top, dizendo que vai entrar no curso de heróis da UAI. Isso nos lembra quem, não é? Bom, enquanto isso, a gente até vê outras coisas importantes. Por exemplo, um dos alunos dessa turma vendo que itens de suporte são o assunto do momento e ele vai parar de tudo para se juntar à Light Labo, meus amigos, que é a agência de design de itens de suporte da qual a Mei Hatsumi, inventora genial, faz parte e ficou com um design maior de idade que, meu Deus, que mulher de respeito. Desculpa, mas eu tinha que comentar isso. Ela ficou fenomenal, linda, diva, esplêndida. E a gente vendo também a outra aluna falar que quer ser como o doutor, e o Yoshida, que lembra ali muito aquele doutor que apareceu várias e várias vezes e lembra muito personagens de Clube Penguin. Eu não sei porque eu olho isso me lembra muito isso. E a gente vendo ela querer se tornar uma médica capaz de tratar até pacientes que parecem não ter mais esperanças. Se a gente olhar pra cara dela, lembra muito a Fua que apareceu lá nos últimos capítulos. Ela que na época que o Midori ainda tava entrando na sala da 2A, ela tava na sala 3A e tudo mais, então é quase que uma cópia descarada do design da personagem. Enquanto isso tem uma outra personagem dizendo que quer entrar pra Geoin, que basicamente é a empresa na qual temos os dois, o melhor casal de Boku no Hero, simplesmente Gentleman Labrava. Onde empresa é essa que ficou bem famosa depois da guerra cibernética de 5 anos atrás, onde essa própria garota vendo que sempre achou a ideia de virar uma programadora profissional muito maneira, então pelo menos Gentleman Labrava, muito provavelmente casados ou algo do tipo, tiveram um final bem bonito e bem merecido. Só que enquanto isso a gente vê ali o que daria perfeitamente como um novo protagonista da história, o que convenhamos seria um certo saco, porque é quase que uma cópia descarada do Midori, a personalidade dele começa quase que a mesma coisa basicamente. Mas a gente vê no Dai aí que tem uma individualidade um tanto quanto única e, como sempre, tem um aluno fazendo bullying, piadinhas com ele porque ele quer ser herói, então é uma cópia descarada do começo e tudo mais. Só que a gente vê alguns fatos interessantes que vão sendo jogados sobre a taxa de surgimento de vilões não para de cair e por isso o número de heróis deu uma estabilizada. Onde a gente vê de que daqui pra frente só quem é forte de verdade vai ter alguma chance na carreira de super-herói. Onde a gente vê no próprio Dai refletir sobre tudo isso, observando que no fim das contas as pessoas mudaram. Quando ele era pequeno, todos diziam que queriam ser como All Might, o Endeavor, for o Best Genius, o Deku, que é um tanto quanto ridículo, porque o All Might salvou o Japão e ganhou com a estátua, e o Deku salvou o mundo e nada. Ele anda tranquilamente pela rua e nada, não vem um fã, não vem uma multidão correndo atrás dele. Ele simplesmente não tem fama alguma, mesmo no mundo inteiro, muito provavelmente sabendo que ele foi um dos principais responsáveis, se não o principal, a derrotar o All For One e o Shigaraki. Então, bom, respira. Mas a gente vendo também ali que, no fim das contas, ele ali meio que se sentindo cada vez mais inseguro conforme um monte de gente diminui ele. É a mesma coisa, o mesmo clichê que a gente viu lá no começo de Boku no Hero com o Midoriya, só que ele se sente seguro apenas quando ele vem até um lugar bem específico, que é ali a estátua do
All Might, depois ali da luta contra o All For One, daquela pose de glória. A gente tem aquele United States of Smash, a pose de vitória que ele levanta ali o braço esquerdo pra cima e tudo mais. E a gente que continua ali agora indo pra uma transmissão ali no jornal, onde a gente vê no Tentaku, ou seja, o Shoji, que ficou com um design muito da hora. Ele continua uma carreira impressionante desde a sua estreia. Ele resolveu muitos casos de preconceito que ainda são comuns em regiões mais afastadas de uma maneira pacífica. Seus esforços e influências garantiram a ele o prêmio Imamura da Paz. E ele mesmo comenta que dedica esse prêmio àqueles que se rebelaram 8 anos atrás. Ele está aí apenas hoje graças à determinação de todas essas pessoas. Enquanto isso, a gente vê indo para as notícias de equipe Ingenium, ou seja, o Ida, Frup, Atsui, a Crate, a Yaoi Rose e a Urabit e a Uraraka. Eles que formaram um time estão percorrendo o país e visitando escolas do fundamental. Com a baixa no número de vilões, vários heróis expandiram sua área de atuação e em meio a eles, o projeto de expansão do aconselhamento de individualidades encabeçado pela Urabit já é considerado um aspecto indispensável da sociedade atual. E é algo muito interessante porque a história acaba, mas vão continuar tendo muitos problemas. O próprio Midori comentou que depois do fim de uma guerra, tudo iria do nada voltar a ser como era antes, como iria voltar a ter paz e tudo mais, mas não. Acaba uma guerra, a gente ainda vai ter um longo período de reconstrução na sociedade, e a sociedade nunca mais vai ser como foi antes. Então ver ali essa posição que a gente vê, o Shoji conquistando, a Uraraka, a Yaoi Orozu, o Ida, a Frup, eu achei muito da hora. Nesse final foi a parte mais legal, sinceramente, porque expande um pouco a lore, porque tem uns assuntos muito pesados em Boku no Hero que dariam facilmente para ser abordados e que não são abordados puramente porque eu não sei, eu não tenho muita noção, porque óbvio, não é o foco central da obra, dariam para fazer incontáveis outros spin-offs, porque Boku no Hero é basicamente uma Marvel ou uma DC, tem tanto potencial quanto isso. O autor, se quiser, pode continuar lançando várias e várias histórias ligadas à principal e tudo mais, que vai continuar tendo coisas muito interessantes. Boku no Hero tem um universo gigantesco para ser explorado, mas no fim das contas tem um final um tanto quanto decepcionante. Mas a gente vendo também a Yaeri agora estudante e tudo mais, as amigas dela, sorridente, é muito bonito toda essa cena, porque a gente viu o quanto ela sofreu e tudo mais, e sabe que ela merece muito viver a vida feliz pra caramba e tudo mais. E a gente vê a Izawa, né, o Erase, que cortou o cabelo mais curto, e sinceramente gostei desse novo visual. E ele vindo até o Midori mostrando ali a entrevista que, na verdade, não entrevista exatamente, porque estavam filmando ali o amigo de infância do Midori, que começa provavelmente a cair no ranking de heróis mais uma vez, o que não faz muito sentido, porque lá no capítulo, se eu não me engano, foi no 428 ou no 429, a gente tem ali uma discussão de All Might e Hal sobre abolir completamente esse sistema de ranking de heróis, porque muitos heróis começavam a trabalhar não por quererem ser heróis, mas justamente por ter essa glória. E você não é um herói por glória, você é um herói justamente porque você quer fazer o bem. Então realmente você salva vidas, não é por interesse, é simplesmente por puro altruísmo, por pura bondade. Então é algo que
traz uma certa incoerência com o que foi mostrado, e o Bakugou, mesmo com todo o amadurecimento dele, continua explosivo como sempre. O que não é tão surpreendente assim, mas o próprio Midoriya comentando com a Aizawa que o professor ali tentou ao máximo, corrigiu isso, mas no fim das contas meio que não adiantou de muita coisa. E o próprio Aizawa comenta que desse jeito, muito provavelmente o Todoroki vai acabar disparando na frente. E ele que tá resolvendo incidentes sem parar dia e noite. E por mais que não leve jeito pra coisa, ele trata todos os seus fãs com carinho. Hoje em dia até parece que quase ninguém se refere a ele como filho do Endeavor. A gente vendo que ele vai passar logo a Montlake e o Kamui Woods e ficar pau a pau com o Mirio lá no topo. Que bom, dá pra meio que deduzir indiretamente que o atual herói número 1 seria o Mirio, o que é bem interessante até. Mas a gente vendo que o Monoma e o Honenuki também estão se saindo muito bem. Um dia desses, o próprio Togata ali, o Mirio, gritou que tá com medo, enquanto é claro ria de tudo isso. Mas a gente vendo o próprio Aizawa perguntar ao Midoriya se ele se sente solidário. Onde a gente vendo que ele mesmo lembra quando o Aizawa conversou com a Flor e ele chegou à conclusão. Mesmo que ele fique sem nenhuma individualidade, usar suas experiências para motivar outras pessoas pode ser uma alternativa bem maneira. Onde ele mesmo ali perguntando se o Aizawa acha de maneira ou algo do tipo. Só que, bom, ele acha que o Midoriya deveria ser um pouco mais rigoroso com os alunos dele, que é bem importante. Onde a gente mesmo vendo nos tempos atuais os alunos que entram na UA acham que as suas carreiras como heróis já estão garantidas. E se os professores não forem rigorosos, eles vão acabar ficando arrogantes demais. Só que o Midoriya, não sei da onde, tira o comentário dizendo de que mas você era bem gentil, sensei. Bom, é um fato um tanto quanto questionável em alguns aspectos, porque por mais que o Aizawa tenha todos os carinhos e tudo mais, essa relação de se importar pra caramba com seus alunos, ele ainda era rigoroso quando precisava ser. Só que então o Midoriya, depois de sair do trabalho, começa a andar pela cidade. A gente vê na estátua basicamente de vários heróis ali, o que é ridículo, porque cadê o Midoriya em meio a tudo isso? A gente vê várias e várias estátuas de, aparentemente são vários heróis ali do pessoal da UA, da turma do Midoriya, heróis ali da turma dele que se formaram e viraram heróis profissionais, do Midoriya que salvou o mundo não tem nada. Então é um tanto quanto ridículo. Só que o Midoriya vendo que agora que eles são adultos, os dias de folga quase nunca batem, então fica difícil reunir todo o pessoal. Conforme ele começa a andar, ele vê ali algumas propagandas do que aparenta ser o perfume do Tokoyami e também uma reportagem sobre o Kirishima, o Red Riot, o herói que faz muito sucesso entre os homens, onde eles descobriram informações inéditas sobre a sua origem surpreendente. Enquanto ele vê ali várias e várias crianças brincando, ele vendo que fica muito feliz quando vê ali o que os seus amigos andam fazendo. E quando ele relembra a época de escola, ele costuma dar uma passada ali na estátua, basicamente, do All Might, onde ele vai acabar encontrando aquele personagem que apareceu lá no começo desse capítulo, quando ele tenta salvar ali um garotinho. Os dois, basicamente, correm na tentativa de salvar um garotinho que cai no chão e tudo mais. O Midoriya acaba saindo primeiro em disparada, enquanto a gente vê que o Dai acaba se machucando e tudo mais para salvar o garoto, acaba não conseguindo fazer nada, mas encontra o seu grande ídolo, Deku, Izuku, Midoriya. Ele chama o Midoriya de todas as formas possíveis, onde ele vendo que ele existe de verdade. O próprio Midoriya ali tentando lidar com essa fama que
Ainda eu acho algo ridículo não ter um fandom correndo atrás do herói que salva o mundo. Mas a gente vendo o próprio Dai comentar que as coisas estão mudando muito rápido. Vendo que hoje em dia gente como ele, que tem individualidades bem mais fracas que as dos colegas, acaba ficando para trás. É justamente por isso que ele sempre vem aqui à estátua do All Might e pergunta para a própria estátua do All Might se ele pode se tornar um herói como eles. E isso faz o Midoriya na hora ali, não. Ele lembra tranquilamente de todo o passado dele, ele mesmo lembra da frase que ele fez a si mesmo. Ele perguntou ao Might se ele pode se tornar um herói como ele. E ele até começa a refletir sobre tudo isso para tentar apoiar ao máximo o sonho do Dai de ser um herói, que é muito bonito. Onde ele vendo ali o Dai tem uma individualidade, uma fucking individualidade que permite ele tirar pratos do cabelo. Individualidade essa que o Midori começa a refletir, falar uma penca de coisas sobre como tem algumas semelhanças com a individualidade do Minato, então eu acho que elas podem ser usadas da mesma forma, vendo que talvez o Dai poderia lançar vários pratos ao mesmo tempo para aumentar a potência, e ele mesmo viu que agora há pouco ele também foi capaz de mudar o tamanho. Então, sim, ele começa a tentar motivar o Dai falando uma penca de ideias sobre as individualidades dele. O que é interessante porque é algo interessante de discutir. Tem vários personagens de Boku no Hero, que escalação de poder, até onde eles poderiam chegar, novas técnicas, dariam coisas interessantíssimas de comentar e que não rolou no fim das contas. Só que o Midori vendo que agora é que ele realizou o seu sonho, a vez de ele motivar novos sonhos. Ele dizendo pro Dai que ele vai ficar bem. Afinal, ele também tentou estender a mão para aquele garotinho que tinha acabado de cair. Ele pode sim se tornar um herói. E simplesmente a gente vê o próprio Midori dando boa sorte para o garoto, onde ele vê que estaria mentindo se dissesse que não se sente só. Mas se ele puder continuar motivando outras pessoas, a gente vê que, enfim, simplesmente é o fim. Ou ao menos é o que a gente acha, a narração de que essa é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis, vem o fim. E bom, o editor simplesmente pensou, não, tu não vai botar um final horroroso desses que, convenhamos, até aqui tava ruim. Então, bota umas 2 ou 3 páginas a mais e simplesmente vem o All Might quebrando o título de fim na mão. E bom, é só pra piorar. Porque a gente mesmo vendo o All Might vindo até o Midori, ele que aparentemente estava fora do país, e vem pra dar ali um presente surpresa para o Midori. Onde a gente vendo que, pelo visto, os dados coletados na luta do All Might contra o All For One há 8 anos abriram um mar de possibilidades, uma mais incrível que a outra. A gente vendo que a tecnologia continua evoluindo junto das individualidades, onde o Midori dominou múltiplas individualidades ao mesmo tempo. Então ele pede a ajuda do seu discípulo ali para que ele colete ainda mais dados. Onde a gente simplesmente vendo que isso deve ter custado uma baita fortuna, porque simplesmente da maleta em que a gente vê com o All Might surgiria uma armadura de super-herói tal qual a do All Might. Na verdade, é no mesmo estilo de tecnologia e tudo mais, meio que armadura de Homem de Ferro e tal, mas não é o mesmo design, é essa a diferença. Mas a gente vendo que a armadura essa ali foi um esforço em conjunto entre um amigo dos Estados Unidos, o All Might, ou seja, clara referência ali ao pessoal do filme de Boku no Hero, o primeiro filme, a Melissa Shield, o pai dela, e também a Hatsume, onde, é claro, além disso, o Bakugo organizou um financiamento coletivo com todos os ex-alunos da classe A para criar essa armadura e doar de presente para que o Midori possa ainda ser um fucking herói depois de todo esse final que... E cadê a história de como todos nós nos tornamos... Tá, eu não vou ficar repetindo isso de novo. Mas o ponto é que, no fim das contas, termina em aberto, ele é o maior herói de todos ou não.
A gente não sabe porque não é mostrado nada no fim das contas pra gente. Onde a gente vê o próprio All Might dizer que não adianta o Midori esconder, o corpo dele continua ainda se movendo. Onde ele pede para que ele trate-se de se orgulhar, pois este também é um poder que ele ganhou por mérito próprio. Quando a gente vê simplesmente o Bakugou chamando o Midori, que abre um sorrisaço pedindo para que ele venha, e simplesmente com o título do capítulo 430, Minha Academia de Heróis, a gente vê que essa é a história de como todos nós vamos continuar estendendo as nossas mãos para sempre. E bom, eu quero falar muita coisa sobre esse final, mas esse vídeo já vai dar meia hora, então eu iria precisar de pelo menos mais meia hora para fazer um desabafo completo e enterrar definitivamente Boku no Hero. Então eu vou dar uma pausa por aqui, mas saiba, continua, porque eu vou fazer um vídeo de desabafo justamente focado em falar tudo que foi esse final de Boku no Hero, a verdadeira decepção. Romance não teve conclusão alguma, não teve a realização da proposta inicial, o sonho do protagonista não foi mostrado sendo concretizado. Mas ele vai ser o maior herói de todos, a gente não sabe, termina em aberto tudo isso. Então já vou me despedindo de todos vocês, porque senão, como eu disse, eu ia ficar uma hora aqui tendo que comentar tudo esse desabafo que... eu quero muito fazer isso, eu quero ver aonde que tudo isso vai dar. Eu sinceramente quero ver aonde esse desabafo no fim das contas vai dar, mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que estejam hypados para o meu desabafo. Basicamente, no mínimo, pelo menos, no mínimo, Boku no Hero me fez passar por todo esse sofrimento, então pelo menos uns vídeos a mais pro canal você vai me render. Mas é claro, deixa um like e se inscreva no canal, é claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, eu vejo então vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu, e eu fui.